Uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. Quem nunca ouviu essa frase? Ela foi dita por Joseph Goebbels, ministro da propaganda da Alemanha nazista, e nos permite refletir sobre o papel das fake news ou hoax, são termos ingleses para notícias falsas, na sociedade, e como a disseminação dessas falsas notícias acabam exercendo controle sobre os indivíduos e, por fim, influenciando nas decisões importantes e comportamentos de massa, como, por exemplo, as eleições e as normas de segurança sanitária diante de uma pandemia. É justamente sobre isso que iremos falar hoje no nosso seminário, com base no relatório de pesquisa divulgado em abril de 2020 pelas pesquisadoras Isabela Calil e Rosemarie Santini, a partir de grupos de pesquisa do Núcleo de Etnografia Urbana da FAFESP, São Paulo, e Laboratório de Microsociologia e Estudos de Redes da UFRJ, com o apoio da Twist System. Nossa equipe é formada por mim, Cleiton Ferrer, juntamente com Ana Giovana, Geisielen Tafni e Samuel Moraes. Como base para essa pesquisa, analisamos dados qualitativos e quantitativos no cruzamento entre etnografia virtual, mapeamento de redes e inteligência artificial, começando por analisar um pronunciamento de Jair Bolsonaro, feito em 24 de março de 2020, bem no início da pandemia, onde o mesmo atacou as medidas de isolamento propostas por estados e municípios, além de atacar a imprensa, acusando de sensacionalismo e terrorismo midiático, minimizando os riscos do coronavírus e contradizendo até outros líderes populistas de extrema-direita de outros países. Confira o polêmico vídeo do pronunciamento do presidente. Boa noite. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Começamos a nos preparar para enfrentar o coronavírus, mas o que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria e, ao mesmo tempo, traçar a estratégia para salvar vidas e evitar o desemprego em massa. Assim fizemos, quase contra tudo e contra todos. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Outro polêmico vídeo citado no relatório é o da campanha negacionista do governo intitulado "O Brasil não pode parar", divulgado pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, mas que foi excluído das redes sociais depois da Justiça proibir a veiculação. E o governo ainda chegou a afirmar que a campanha nunca existiu e que aquele vídeo seria tão somente de caráter experimental.
Para os quase 40 milhões de trabalhadores autônomos, o Brasil não pode parar. Para os ambulantes, engenheiros, feirantes, arquitetos, pedreiros, advogados, professores particulares e prestadores de serviço em geral, o Brasil não pode parar. Para os comerciantes do bairro, para os lojistas do centro, para os empregados domésticos, para milhões de brasileiros, o Brasil não pode parar. Para todas as empresas que estão paradas e que acabarão tendo de fechar as portas ou demitir funcionários, o Brasil não pode parar. Para dezenas de milhões de brasileiros assalariados e suas famílias, seus filhos e seus netos, seus pais e seus avós, o Brasil não pode parar. Para os milhões de pacientes das mais diversas doenças e os heróicos profissionais de saúde que deles cuidam, para os brasileiros contaminados pelo coronavírus, para todos que dependem de atendimento e da chegada de remédios e equipamentos, o Brasil não pode parar. Para quem defende a vida dos brasileiros e as condições para que todos vivam com qualidade, saúde e dignidade, o Brasil definitivamente não pode parar. Em seguida, o estudo apresenta a metodologia aplicada à pesquisa, que parte de etnografia, estudos de redes e machine learning, com monitoramento dos conteúdos compartilhados nas redes sociais como Twitter, Facebook, Instagram, grupos de compartilhamento no WhatsApp e streamings de vídeo. A pesquisa também mostra como o governo usa a infodemia e a desinformação como estratégia de manipulação de massa e recrutamento para a autodefesa, tanto no seu projeto de governo quanto no de negacionismo, usando para isto também robôs, perfis automatizados e semi-automatizados, como pessoas recrutadas, postagens programadas, uma verdadeira tropa cibernética, que usa de hashtags, fake news e infodemia como estratégia de validação e persuasão. O resultado dessa campanha de recrutamento é percebido na pesquisa como sendo uma campanha permanente, que é uma lógica denominada pelos norte-americanos e consiste na adoção de métodos de campanha em períodos não eleitorais, ou seja, ganha-se a campanha, mas não se desmonta o palanque, aproveitando o contágio emocional de correligionários e simpatizantes como massa de manobra para defender o governo e seus ideais, utilizando para isso vários métodos, como o discurso repetitivo, geralmente sem embasamento, apenas o discurso pelo discurso, a propagação de hashtags, palavras de ordem, teses infundadas, vídeos e etc. Estas análises, feitas por esse estudo, nos faz perceber que o recrutamento da tropa cibernética não só está empenhado em defender os ideais bolsonaristas a todo custo, como também trazer à tona pautas passadas, como o do 15M, relacionadas às manifestações do 15 de março, pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff, dando uma ressignificação para Bolsonaro Day, caricaturando a figura do patriota patético, vestido de camisa da CBF, com canga de praia da bandeira nacional nas costas, caminhando por pautas absurdas e surreais, como o fechamento do Congresso, a volta do regime militar, o armamento em massa da população, o voto impresso, dentre outros, além de aluzirem à reeleição de Bolsonaro em 2022, 2026 e até mesmo 2028, quando o mesmo não poderia mais se reeleger, mas indicaria um dos seus filhos à eleição. Agora, nossa equipe irá apresentar de forma mais específica cada item da pesquisa que nós estudamos.